Camila Falcão é professora, natural de Vitória de Santo Antão, na região agreste, aqui de Pernambuco, está se colocando à disposição para disputar o governo de Pernambuco esse ano, nas eleições de outubro, pelo Unidade Popular. Camila, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, a Rádio Pajeú. Um desafio que você está encarando, disputar as eleições desse ano. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar falando com todo mundo desse grande sertão do Pajeú, a Rádio Pajeú, que é histórica aí no sertão e tem uma contribuição importante para a comunicação. Muito obrigada, viu? Eu gostaria que você se apresentasse, Camila, para que os nossos ouvintes, a Pajeú tem uma audiência muito grande em toda a região aqui do sertão do Pajeú, sertão do Moxodó, sertão central. Nós temos também uma audiência grande na Paraíba. Toda a região está na sintonia da Pajeú nesse momento, para que os nossos ouvintes conheçam a professora Camila Falcão. Certo, eu sou professora, sou formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido oriundo da classe trabalhadora e surgiu aí do anseio de vários movimentos e organizações que, a partir das grandes jornadas, as lutas de 2013, não se viram representados pelos partidos que existiam. E nós nos organizamos para fundar um novo partido, que é a Unidade Popular, e fui escolhida neste ano de eleição para representar o nosso partido nessa disputa, como pré-candidata ao governo do Estado. Eu tenho uma origem de luta, eu me organizei inicialmente no movimento estudantil, na Universidade Rural de Pernambuco, visitei muito aí a unidade acadêmica de Serra Talhada, também no sertão. Enquanto estudante, fui eleita por 2 gestões para dirigir o Diretório Central dos Estudantes da UFRPE. Depois de concluir o meu curso, continuei na luta do movimento estudantil, fui presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, a UEP Cândido Pinto, representando os estudantes universitários no nosso estado, e atualmente me organizo junto às mulheres trabalhadoras com o movimento de mulheres Olga Binário, que faz uma luta aí, em especial junto às mulheres trabalhadoras, debatendo a questão da violência contra a mulher, o nosso estado, que é um dos estados mais violentos para ser mulher, E isso também foi um elemento fundamental para que nós, da Unidade Popular, colocássemos meu nome para ser pré-candidata ao governo do estado, visto que a gente tem um índice de feminicídio alarmante em Pernambuco, e que mesmo tendo um governo dirigido por 2 mulheres, na prática nós não temos solução efetiva para a questão dos feminicídios, e é essencial que as mulheres trabalhadoras se sintam representadas por quem de fato vive o dia a dia dessas mulheres, Então, um pouco aí da minha história e da minha biografia. Muito bem, Camila, agora a gente sabe que para uma disputa majoritária, para uma eleição como essa, é preciso articulação, inclusive para a formação da chapa. Como é que estão essas discussões para a formação da sua chapa para disputar o governo? Olha, Juliana, nós da Unidade Popular, como eu disse, a gente nasceu fruto de um desejo de várias organizações e de vários movimentos. Nossa principal articulação é com o povo que está no dia a dia em luta. Então, o movimento de mulheres Olga Binário aqui, como eu falei, é um movimento que construiu a Unidade Popular e que está na luta no dia a dia com as mulheres, não só no nosso estado, mas no Brasil todo. A gente tem uma construção efetiva com os estudantes, em especial organizados pela União da Juventude e Rebelião, com os trabalhadores que se organizam em greve, em luta pelos seus direitos, como é o movimento Luta de Classes, com os trabalhadores, as pessoas, as famílias sem teto no nosso país, que são organizados junto ao movimento de bairro, de luta por moradia, como é o MLB. Então, na verdade, nossa principal articulação é com o povo, e que esse povo já está em luta. Está
está em luta no dia a dia, está em luta pela defesa dos seus direitos, está em luta contra a jornada de trabalho exaustiva, contra a escala 6x1. Então, a nossa principal articulação é essa, porque esses partidos, eles se articulam numa tentativa de manter a administração do capitalismo. E a Unidade Popular não quer administrar o capitalismo. A Unidade Popular quer colocar o povo no poder e construir uma nova sociedade, que é uma sociedade onde não haja exploração, uma sociedade onde o povo tenha direito a gerir o seu país, porque somos nós que produzimos tudo no país. E essa sociedade é o socialismo. Então, a nossa principal articulação é com o povo, é com os sindicatos que estão em luta, é com os diretórios acadêmicos, é com a associação de moradores, é com as mulheres organizadas que lutam contra o feminicídio, contra a violência, por creche, por saúde pública de qualidade. Então, a nossa articulação principal é com o povo, e a eleição é um espaço para a gente desmascarar esse sistema, em que esses aí que estão no poder há trocentos anos, que só mudam o nome, a família é a mesma, não fazem nada de efetivo, só nos dão migalha, porque eles trabalham para administrar o capitalismo. Eles servem a um senhor que só nos explora, enquanto a gente vive em péssimas condições de trabalho, de vida, uma carestia elevada, como é a situação que a gente vive hoje, um país que é um dos maiores produtores de alimento no Brasil, e a gente tem alimentos a preço assim, exorbitantes, onde o povo não consegue comer aquilo que ele mesmo planta. Então, essa é a nossa principal articulação, esse é o nosso principal papel na Unidade Popular, mostrar para o povo que nós temos alternativa, e a alternativa é a gente sendo poder, e é por isso que a gente está aí disputando esse processo eleitoral nessa pré-candidatura, não só aqui no Estado, mas no Brasil todo, inclusive com candidata à presidência da República também, com pré-candidata para a presidência da República. Já ia te perguntar sobre isso, vocês estão lançando a Samara Martins, né, candidata à presidência. A Samara, ela é de onde, Camila? A Samara, ela é uma trabalhadora do SUS, é dentista, ela é natural de BH, mas ela há muito tempo reside, mora, tem família no Rio Grande do Norte, pertinho de nós aqui de Pernambuco, e é a nossa pré-candidata à presidência da República, uma trabalhadora assim como eu, usuária do SUS, usuária do Serviço de Educação Pública, então é a representante assim, melhor representante do povo não pode existir, é a Samara Martins, é a nossa pré-candidata à presidência. Aqui em Pernambuco, queria que você fizesse uma avaliação das pré-candidaturas que já estão postas, né? Além da sua, você tem a pré-candidatura da governadora Raquel Lira à reeleição e você tem a pré-candidatura também do João Campos ao governo. E a nível nacional, qual será o posicionamento do Partido Unidade Popular e do seu palanque em relação à eleição nacional, Camila? Olha, Juliana, a nível nacional a gente já está muito bem estabelecido. A nossa pré-candidatura é a candidatura da classe trabalhadora, que é a Samara Martins. Sem dúvida, o Brasil tem alternativa, e a alternativa é colocar o povo no poder, e a Samara representa isso, e a nossa pré-candidatura ao governo federal, à presidência da República, sem dúvida, é o principal caminho de organização do povo. Vocês pretendem manter essa candidatura da Samara até o fim? Com certeza, não tenhamos dúvida disso. Mesmo a mídia hegemônica tentando esconder a nossa pré-candidatura, muitas vezes não chamando para o debate, e aí, com isso, eu queria, inclusive, agradecer à Rádio Pajeú por estar dando essa oportunidade de a gente apresentar a Unidade Popular para o povo, a alternativa socialista de verdade para a sociedade brasileira e para o povo pernambucano. Nós não temos pretensão nenhuma de tirar a nossa pré-candidatura. Pelo contrário, nós estamos crescendo na pesquisa, mesmo com essa tentativa de encobrir, de esconder a Unidade Popular. A Samara já pontuou 3 pontos em pesquisa, mesmo a gente não tendo financiamento, porque é uma briga de verdade, assim, de um tostão contra os milhões, porque esses partidos que estão aí no poder,
A extrema-direita recebe milhões de financiamento público do povo para fazer as suas campanhas e as suas pré-campanhas com acesso à grande mídia, recebendo dinheiro de banqueiro, como foi o caso do Morcaro, e nós, na Unidade Popular, nos mantemos com o trabalho militante. Então, a nossa pré-candidatura à presidência está mantida. E aqui no Estado, nós também temos alternativa. O povo está cansado, sabe, Juliana, de a gente ver famílias, verdadeiras dinastias, que representam um período das capitanias hereditárias aqui no nosso estado, que fica se perpetuando no poder. Uma hora está lá, está juntinho. A família da Raquel Lira, há pouco tempo atrás, estava junto com o PSB, sendo governo do estado, aqui, sabe, junto com Paulo Câmara. Agora não, é a grande oposição. O João Campos faz aliança com a extrema-direita, assim como Raquel Lira, e fica nessa disputa de famílias para se perpetuar no poder, enquanto o povo está vivendo uma situação de miséria, sabe? Eu moro aqui na região metropolitana, o meu bairro, desde o dia 1º de maio, está alagado, o bairro de Afogados, porque a gente não tem saneamento básico, a gente não tem política de saneamento básico para a população. Hoje de manhã a gente estava fazendo uma agenda junto aos postos de saúde, fazendo visita nos postos de saúde, e a realidade dos postos de saúde é superlotado, faltando médico, faltando profissional, faltando insumo, sabe? Os trabalhadores da saúde se desdobrando para poder dar o melhor atendimento para a população, enquanto o nosso povo fica nessa situação porque não há investimento concreto, porque se tira dinheiro do povo para financiar o Bolsa Banqueiro, como é o pagamento da dívida pública, sabe? E, na verdade, esses candidatos ao governo do Estado, esses pré-candidatos ao governo do Estado aqui, só querem administrar o capitalismo e dar migalhas para o povo. Então, nós vamos manter a nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Nós temos um projeto para Pernambuco, e o projeto para Pernambuco é o povo ser poder, é a gente, ao invés de tirar o dinheiro do povo, da saúde, da educação, a gente investir nesses profissionais e nesses setores estratégicos. Veja, a governadora publicou, gastou milhões anunciando reforma no Hospital da Restauração. Mal começou as chuvas, o teto do Hospital da Restauração caiu. O sertão do Pajeú, por exemplo, as pacientes que têm demanda de alto risco, as gestantes, por exemplo, não conseguem parir nas suas cidades, têm que vir para a capital, porque nós não temos investimento concreto na saúde pública para as pessoas do interior do estado. Então, assim, nossa pré-candidatura tem esse viés, é organizar o povo para administrar aquilo que a gente produz. E isso não é possível dentro do capitalismo. Eu queria reforçar isso. O nosso projeto é o projeto de mudar a nossa sociedade e construir uma sociedade onde não haja exploração. E essa sociedade é o socialismo. Onde a gente vai investir na saúde, na educação, na segurança e no bem-estar do povo. Da classe trabalhadora que tudo produz, e não naqueles que acham normal vir dizer que é bom a gente trabalhar, que dá para a gente trabalhar 52 horas semanais, que a gente não precisa acabar com a escala 6x1, e quando vê que o povo foi para a rua para dizer não, a gente quer o fim da escala 6x1, volta, né, atrás, né? Não, vamos aqui, vamos mudar o voto e vamos votar a favor pelo fim da escala 6x1, como está acontecendo agora, né? Estou falando disso porque hoje inicia o processo de votação da escala 6x1, e essa escala só vai ser derrubada se a gente estiver em luta, como o povo trabalhador vem desde o ano passado se organizando para derrubar essa jornada de trabalho, para garantir o fim da 6x1 sem reduzir o salário e sem aumentar a jornada de trabalho. Então, as nossas pré-candidaturas vão se manter, Juliana, e a gente quer esses espaços para divulgar, para mostrar para o povo pernambucano que tem alternativa, e a alternativa é a organização popular. Para a gente fechar, professora Camila, tem alguma perspectiva de agenda aqui no interior, na região do Pajeú, e vocês já receberam algum apoio aqui na região também? O que é que você diz sobre essa questão aqui do interior? Sim, a gente está programado agora para o mês de junho, a gente já ir fazendo as agendas do interior.
começando aí por Petrolina e voltando aqui para o litoral do estado. Então, a gente vai estar passando, sem dúvida, aí na região, em Afogados, Serra Talhada, Petrolina e demais cidades. E também estamos à disposição para construir outras agendas. A gente fala muito, sabe, Juliana, que a nossa pré-campanha é a campanha do povo, é a campanha olho no olho, é falar, é ir na comunidade, é falar com as pessoas, porque o nosso povo precisa perceber que ele pode ser poder. E a nossa pré-candidatura é para mostrar isso para o povo, porque a classe trabalhadora, a Dona Maria, o seu José, o Fernando, a Francisca, são esses que mantêm o Brasil vivo, sabe? Sem o nosso trabalho, a gente não consegue manter o Brasil funcionando, não consegue manter o nosso Estado funcionando. Então, por que a gente produz tudo e a gente não pode ser poder nesse país? Então, a gente vai fazer essas agendas, conversar com cada um e garantir que o povo pernambucano tenha alternativa e que consiga aí construir nesse processo eleitoral um avanço na consciência, na luta de cada um e rumar aí para ter poder e ocupar pela primeira vez o Palácio do Campo das Princesas, uma professora, trabalhadora, filha da classe operária, filha de 2 trabalhadores rurais, que é a origem que eu tenho de vida, onde aprendi com os meus pais a ser honesta, a ser uma pessoa trabalhadora e a viver a luta do povo no dia a dia. É isso que eu queria falar. Muito bem, professora Camila Falcão, pré-candidata a governadora de Pernambuco pela Unidade Popular, participando aqui do nosso programa. Um abraço, obrigada pela entrevista, professora.